Oi, gente! Tudo bem por aí? Vamos ler a Bíblia comigo? Tá muito legal. Estamos na reta final do livro de Êxodo, 18ª temporada do podcast no Spotify e segunda temporada aqui no YouTube ou lá no YouTube. E nas outras plataformas também, né? É tudo segunda temporada. Só no Spotify que é a 18ª. Tem lá 18 livros lidos. Se tiver alguma curiosidade, tá lá. Por isso que eu fico pedindo ajuda para vocês, para qual livro eu li, né? Uma ouvinte lá, que eu esqueci o nome, não sei se foi a Jade, não sei. Foi uma ouvinte lá do Spotify, uma ouvinte fiel, sugeriu que a gente lesse um outro tipo de livro, porque quem já está acompanhando há mais de um ano, né, vai ficar repetitivo se eu ler, por exemplo, Provérbios, Salmos, Ruth, ou seja qual outro for. Faz bastante sentido, né, já que a gente está lá há mais de um ano. Por enquanto, o livro que está ganhando, tá, gente? É o livro de Levíticos, é a continuação do Pentateuco aqui. É um livro bem maçante assim, mas eu entendo que é uma continuação. Talvez a gente faça algumas adaptações, né? Que ele é bem repetitivo quanto aos sacrifícios e tal. Vamos ver até o final do projeto aí. Eu vou fazer de novo essas enquetes. Tem gente que falou que não tá vendo a enquete, eu vou fazer de novo. E você pode falar comigo também através dos comentários, em qualquer lugar, em qualquer plataforma. Eu tô olhando, pelo menos por enquanto, que tem pouca gente, né? Eu leio sempre, eu olho sempre. E quando alguém vê e me fala, eu também olho. Daí a gente vai fazendo, vamos ver se a gente vai ler o Novo Testamento ou vai continuar aqui em Levíticos. Depende de vocês, eu estou aqui para servir vocês. Literalmente para servir vocês. Então, a opinião de vocês me interessa muito, muito. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 36 de Êxodo, né? Estamos terminando. E vamos falar de Bezalel. Bezalel era incrível, né? Como o Senhor falou com ele, deu ele inteligência, competência e habilidade para fazer tudo e para ensinar as pessoas também. Isso é muito legal, né? A gente conhece pessoas, né, que têm várias habilidades. No mundo corporativo é chamado de profissional canivete. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. São pessoas que têm habilidade para fazer vários tipos de coisas, assim. Tem vários interesses. Ela se interessa por política, por gastronomia, ela se interessa por crochê, ela se interessa por todos os tipos de coisa, é um canivete. E tem aquele que não, que é um profissional que só se interessa pelo que ele gosta ali, pelo que ele faz e pronto. E tá tudo bem, todo mundo é útil, todo mundo é necessário. Bezalel era um profissional canivete. Vamos lá. E o Eliabe também, que é o amigo dele. Bezalel e o Eliabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo o que é preciso para construir o tabernáculo, a tenda sagrada, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. Então ele está falando que ele deu essa habilidade para os dois ensinaram outras pessoas, mais gente adquiriu essa habilidade de fazer tudo isso, porque eles precisavam de gente, né, para construir, e tem que fazer exatamente como o Senhor quer. O que fala isso no nosso coração? Que quando você pede a coisa exatamente para o Senhor, que não ofenda a Deus, que não ofenda o teu próximo, que não ofenda a ti mesmo, a você mesmo, o seu pedido, o Senhor realiza. Ele faz exatamente como você quer. Se for para o seu bem, né? Se não for para, igual eu falei, né? Ofender ele, a pessoa ou você mesmo. Se for para o seu bem, o Senhor vai fazer, mas você precisa pedir exatamente, ó. A tenda para fazer, deverão fazer tudo como o Senhor ordenou, do jeito que ele pediu. Moisés chamou Bezalel e o Eliabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinham boa vontade para ajudar. Gente preguiçosa não é bem-vinda. Gente com boa vontade, gente que quer ver o projeto pronto, gente que já olha assim, já vê completo. Já vê findado o projeto. E essas pessoas que têm essa visão longe é que a gente quer perto da gente, que o Senhor também queria lá construindo o tabernáculo. E disse-lhes que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir o tabernáculo, a tenda sagrada.
E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés, e eles disseram o seguinte: o povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer. Glória a Deus! Olha, o povo de Israel é um povo generoso. Está falando de novo com a gente. Nós temos que ser um povo generoso. Nós temos que ser conhecidos pelo amor. A Bíblia fala isso. As pessoas vão nos conhecer pelo amor que a gente transmite, pelo amor que a gente faz em todos os momentos da nossa vida, em todas as respostas que a gente dá com amor. Eles eram generosos a ponto de pedir para parem de mandar os ouros, as joias, as roupas, os panos, as coisas. Pare que tá muito, parem de mandar. Que bênção, né? Mandar parar. Hoje em dia, com a ganância, as pessoas não mandam parar. Só mandam querer mais e mais. São os heteus, jebuseus, heveus e tudo quanto é eu que mora dentro dessas pessoas, né? Que quer sugar de todo mundo. Mesmo que já esteja sufocado, ainda quer mais. Que a gente aprenda e não seja assim. Nós não devemos ser assim. Devemos ser generosos. Generosos a ponto de pedirem pra gente parar. Pare de ser generoso, já deu. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para o tabernáculo. E assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinha juntado era suficiente para todo o trabalho que deveria ser feito e ainda sobrava. E assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles a fizeram com 10 cortinas de tecido feitos de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo 12 metros e meio de comprimento por 1,80 metro de largura. Eles costuravam 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Me lembra um circo, assim. Não tem nada a ver, né? Porque era uma cortina de tecido fino, né? Coisa chique, mas me lembra sempre um circo, não sei porquê. Fizeram a mesma coisa com todas as outras 5 cortinas. Foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortina. Puseram 50 laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 na beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas ficaram de frente uma para a outra. Não entendi muito bem, mas é no começo e no fim, é tipo um arremate, né, das cortinas. Os 2 jogos de cortina foram presos um no outro, por meio de 50 prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. De 12 pedaços de pano feito de pelos de cabra, fizeram uma cobertura para a tenda. E fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho. Isso é, todos tinham 13,30 metros de comprimento por 1,80 metro de largura. Costuraram 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e outros 6 formando outra peça. Foram colocadas 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Mesma coisa, né? Depois fizeram 50 prendedores de bronze e prenderam as 2 peças uma na outra, a fim de que formasse uma cobertura só. Fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho. E em cima dessas colocaram uma cobertura feita de peles finas. Prepararam também as armações de madeira de acácia a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das suas armações media 4,45 metros de altura por 67 centímetros de largura. Para cada armação havia 2 encaixes para juntarem uma na outra. Todas as armações tinham 6 encaixes. Fizeram 20 armações do lado sul. Debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. E para o lado norte da tenda fizeram 20 armações, 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, do tabernáculo,
lado oeste, fizeram 6 armações, e mais 2 armações para o canto. Essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. As 2 armações que formavam os 2 cantos foram colocadas desse jeito. Assim havia 8 armações e 16 bases de prata, e 2 para cada armação. Em seguida, prepararam 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, e 5 para as armações do outro lado da tenda, e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura. A travessa do centro passava a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Nossa, era grande. Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro, por onde passavam os cabos, que também foram revestidos de ouro. Tudo pesado, né? Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordado com figuras de querubins. Para segurarem essas cortinas, foram feitos 4 postes de madeira de acácia revestido de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro, e as 4 bases dos seus postes eram também de prata. Para a entrada da tenda foi feita uma cortina feita de tecido de linho fino, e os fios de lã azul, púrpura e vermelho enfeitavam com bordados. Para segurarem essa cortina, foram feitos 5 postes, com prendedores, e revestiram de ouro a parte de cima do poste e o suporte da cortina. E foram feitas 5 bases de bronze para os postes. Gente, e assim nós terminamos o capítulo 36 dias. Você vê como que é chato, maçante? Agora os religiosos vão querer me matar, né? Mas olha bem, a gente ficou aqui repetindo como vai ser a argola aqui, a argola ali, o pau aqui, o pau lá, revestido de ouro. É chato, né? Claro que é bom para nossa imaginação, a gente treina nosso cérebro, a gente imagina como era o tabernáculo exatamente, né? Como foi e tal. E claro também que um teólogo, uma pessoa que se aprofunda no original, nessa coisa, né, original da Bíblia, vai saber que cada coisa significa uma coisa para nós hoje, né? Pode ter uma aplicação. Mas não deixa de ser chata a leitura, não deixa de ser cansativo. Muitas pessoas no meio do caminho já desistem. Só os fiéis chegam até aqui. Quanto tempo temos? 12 minutos. Só os muito fiéis, os muito queridos, os muito interessados é que chegam até aqui depois de uma leitura maçante dessa. Por isso que eu acho que o livro de Levíticos, que a maioria está votando, é um livro complicadinho, é um livro difícil. Eu estava dando uma olhada nele, eu sempre achei o Levíticos um saco. Eu pulava ele às vezes e deixava ele por último, quando eu lia a Bíblia toda. Ou quase por último, que tem outros também, né? Mas eu estava dando uma olhada aqui, é interessante? É muito legal. A gente aprende muitas coisas sobre as ofertas e ele mostra pra gente todo o sacrifício que Jesus fez, tudo que ele pagou por nós. Isso é muito legal, isso é uma essência muito boa do livro de Levíticos, mas assim, eu acho que a gente não vai poder ler igual eu leio um capítulo por dia para vocês, talvez intercalando com um livro do Novo Testamento, ou fazendo um apanhado geral, ou lendo assim também, vocês que sabem. Estou a serviço de vocês, me falem aí nos comentários o que vocês querem, sugiram os livros que a gente vai ler, se a gente continua aqui no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, para quem não sabe, ou se a gente começa uma outra temporada completamente aleatória e diferente. É um prazer servir vocês. Eu estou muito agradecida a Deus. Muito obrigada por me ouvir ler a Bíblia para vocês. Um beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 37. Espero que seja mais legal.